passado, Polo e Virtus GTS chegaram no nosso mercado, materializando aquela dupla de conceitos que vocês viram no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018. Resgatando finalmente a sigla GTS, lendária e tão querida entre os fãs de Gol e Passat Pointer, que ficaram muito famosos aí no fim dos anos 80. Com motor 1.4 TSI de 150 cavalos, suspensão recalibrada com um temperinho mais esportivo, bancos exclusivos com a forração inspirada no clássico Recaro dos anos 80 e diversos itens que vieram do Polo GTI europeu, como por exemplo os faróis, a grade, para-choques, lanterna traseira e spoiler. O fato é que coube ao Polo GTS a missão de ser o hot hatch da Volkswagen aqui no Brasil, lembrando que o Golf GTI saiu de linha, deixou de ser importado para cá para o nosso mercado em agosto de 2019. Para esse ano, o modelo 2021, a grande novidade é que a Volkswagen corrigiu uma mancada. Quem se lembra direitinho do modelo apresentado no Salão do Automóvel 2018, vai se recordar que ele tinha uma roda aro 18, modelo Brescia, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui agora. O Polo e o Virtus GTS, quando chegaram no mercado, na versão de produção, chegaram com a roda aro 17 com um outro desenho, Milton Keynes, que ainda segue como padrão de série, e esse aqui é um opcional. Então agora você tem aí duas opções, não só de design, mas também de proposta. Porque dependendo da região onde você mora, a roda aro 17 vai funcionar melhor, porque você vai ter um pneu de perfil 50, ele vai absorver melhor, ele é mais confortável. Lembrando que os pneus são a primeira frente aí do conjunto de suspensão, né? É um componente essencial no processo de absorção de impactos. Agora, a roda aro 18 é o que veste definitivamente melhor a proposta e o design do carro, né? Todo esse arranjo visual do GTS e do GTI europeu foi concebido para uma roda aro 18 que também tem alguns benefícios dinâmicos, né? A gente tem um flanco 10% mais baixo, aqui a lateral 10% mais baixa, e aí com isso você tem um carro que aponta melhor nas entradas de curva, né? Ele faz o ato entre você esterçar e ele efetivamente converter isso em aceleração lateral é um pouco mais unitário, né? Então você ganha um pouco mais de precisão ao volante. Então, dependendo da sua necessidade ou do seu gosto, aro 17 ou aro 18. Um detalhe muito interessante é o preço, que é quase simbólico desse opcional aqui, R$ 1.540, não por roda, mas pelo conjunto inteiro. Tecnicamente, a introdução das rodas aro 18 como opcional e a saída do opcional do sistema de som da Beats pela baixa procura são as duas únicas novidades do Polo GTS 2021. Então por que a gente está aqui com esse carro no Autódromo de Interlagos? Exatamente o que você pensou, para a gente ver como que esse carro performa, como que esse carro desempenha e se comporta aqui. A gente vai ter aqui duas condições que vocês vão assistir nesse vídeo. Primeiro, volta aí com pista molhada, eu vou poder explicar inclusive um recurso que esse carro tem, que é o XDS Plus, que ajuda muito nessa condição de piso, e depois aí uma volta em pista seca gravada em outro dia, para a gente ver realmente qual é o tempo de volta que esse carro aqui vai registrar. A essa altura do campeonato, vamos lá, né? Todo mundo já sabe que a proposta do Polo GTS não é de ser um carro para o purista, né? Aqui a ideia é você ter sim uma presença de uma pimenta, aí, um bom desempenho, tanto na parte de motor e powertrain, quanto na parte de conjunto dinâmico, como a gente vai detalhar daqui a pouquinho. Mas o foco principal aqui é sofisticação e tecnologia, né? O recado fica muito claro, inclusive, quando a gente olha aqui para essa face do painel com esse sistema Active Info Display, né? Esse painel digital combinado, aí o Discover Media de 8 polegadas. Esse combo aqui deixa muito claro qual que é a intenção aqui do projeto. E o acabamento, a qualidade percebida aqui da cabine realmente entrega aí bastante coisa aí para você. Ponto especial, sem dúvida nenhuma, são os bancos, são exclusivos esses bancos, né? Você não encontra em nenhum outro modelo da Volkswagen essa peça exatamente. E que tem um apoio lateral, inclusive bastante generoso aí, que vai ser muito útil aqui nas curvas do Autódromo de Interlagos. Como eu falei, ele tem essas costelas aqui, né, que são inspiradas aí levemente no design dos Recaros dos anos 80, então você tem aí um design levemente nostálgico, mas que combina bem com a proposta moderna e meio futurista aí da cabine do Polo GTS. Mas vamos deixar de lado aí por um segundo esse papo de luxo, de mimos tecnológicos e acompanha meu raciocínio. Olha só, beleza, esse carro aqui, plataforma MQB, né, já bastante manjado aí, praticamente todos os carros da Volkswagen hoje utilizam essa plataforma e a gente tem uma grande presença de aços de alta e ultra alta resistência aqui, mais 50% do monobloco é constituído por esse tipo de aço, então a gente tem aqui uma leveza grande com uma grande resistência estrutural. E ao mesmo tempo a gente tem um emprego em massa aqui de solda laser combinada com adesivo estrutural. Então você tem uma rigidez da torção muito grande aqui na casa de 21 mil newtons metros por grau, né? Então
é um pouco superior, inclusive, ao do Lamborghini Murcielago, né? Então, o que você tem com isso aí, o grande ganho dessa rigidez estrutural em termos de torção é que a suspensão trabalha em paz, né? Você não tem aquela variável do monobloco tá torcendo e atrapalhando aí o trabalho da geometria da suspensão, né? E falando em suspensão, outro ponto que há de se considerar aqui é, embora a gente tenha uma calibragem aqui mais voltada para a rua, ela tem aí o seu tempero, né? A gente tem aí uma barra estabilizadora 1 milímetro mais grossa na dianteira e proporcionalmente muito mais carga no eixo traseiro em relação aos demais Polo, porque a gente tem um eixo traseiro aqui com uma carga muito maior. Então com isso aí o veículo ele rotaciona melhor ao longo da curva, vai apresentar aí uma tendência menor ao substerço. O terceiro ponto é o torque do motor 1.4 TSI combinado ao diferencial de bloqueio eletrônico XDS Plus. Aqui a gente tem 25.5 kgfm de torque, que é na medida aí para você ter uma saída de curva vigorosa, e todo mundo sabe, né? O primeiro lugar onde você mais ganha tempo na pista é no processo de frenagem, mas saída de curva e todo o desenvolvimento que vem a seguir é fundamental, é o segundo ponto mais importante para você ter um carro que performa bem na pista. Deixa eu fechar o vidro aqui. E outra coisa que é muito legal é o XDS Plus. Aqui a gente tem um diferencial de bloqueio eletrônico, né? Então ele vai, conforme a necessidade, uma situação que a roda interna motriz estiver começando a querer distracionar, ele vai pinçar de forma independente essa roda, o que automaticamente vai transmitir torque aí para a roda externa, né? Só que o XDS Plus tem um recurso adicional que é muito legal para a pista aqui, que é o seguinte: ele também atua na roda traseira, tá? Então esse sistema, quando o carro começar a sair de frente, ou está no limite de aderência dos pneus dianteiros, ele vai pinçar a roda traseira interna, o que causa um torque de rotação, né? O carro ele vai fazer a traseira escorregar muito levemente, neutralizando assim a tendência do carro a sair de frente. Então, e esse é um recurso que quanto pior estão as condições aí de piso, quanto menos aderência você tem, mais presente e mais útil vai ser esse recurso. Quarto ponto é que a gente tem aqui uma relação peso-potência que fica intermediária, né, entre o Golf GTI e o Golf 1.4 TSI, mas você tem um entre-eixo 6,7 centímetros mais curto. Então, com isso você tem uma inércia polar menor, você vai ter um veículo que vai mudar de direção e que vai apontar com mais facilidade aí, especialmente em trechos sinuosos, né? Então, com tudo isso aí você tem um potencial interessante aí, um carro que vai ter aí o seu potencial. Não é um carro purista, mas ele tem um potencial bastante interessante. É justamente isso que a gente vai conferir aqui no Autódromo de Interlagos hoje. Lembrando, inclusive, que não tem registro de tempo de volta desse carro aqui no circuito. Então, é uma oportunidade muito legal e também para a gente ver como que esse carro performa. Nossa volta rápida com o Polo GTS Interlagos, evento da TRS Racing Team, que aconteceu logo depois das 1000 milhas, então o asfalto estava um pouquinho escorregadio, com muita deposição de óleo. Mesmo assim, um dia bem divertido, quase 180 por hora na reta dos boxes, freada 50 metros agora. Vocês vão ver que na segunda perna do S do Senna eu dou uma provocadinha com o volante e vou com o volante quase reto, ó, 3, 2, 1, agora, permitindo aí, indo com o volante mais reto, que eu carregasse mais velocidade aí em direção à curva do sol, que é essa que a gente está fazendo agora. Deixa o carro espalhar até lá fora. Torque ajuda aí na saída da curva, na entrada do sol, né? Então a gente novamente chega a quase 180 km por hora aí na freada da curva do lago, que é bem tardia. E aí, aliás, ficou bem claro aí a baixa aderência do asfalto no dia. Eu vou até lá fora, passo do limite da zebra realmente para carregar a velocidade. Notem aí que eu passo bem aí do limite, mas sem perder tempo, tudo em casa. E a gente vai para a segunda perna do lago exatamente agora e vamos nos aproximando do Laranjinha, minha curva favorita do circuito. Nessa curva aí o aro 18 ajuda um bocadinho na precisão, né, no volante, na entrada de curva. Deu para carregar uma boa velocidade aí, o torque ajuda em direção à segunda perna do Laranjinha. E aí agora a gente entra aí na freada pro miolo. Aí não tem muito jeito, todo carro de tração dianteira sai de frente, mesmo com a suspensão traseira mais rígida do Polo. De fato aí a gente tem um comportamento bastante padrão, quase inevitável.
Vamos nos aproximando aí agora do Bico de Pato. Eu faço um traçado bem largo, aproveitar aí o máximo de raio do asfalto, então eu vou até o limite externo da zebra mesmo, quase na grama ali, notem. E aí o carro ganha bastante velocidade por conta aí do torque do motor 1.4, então ele já vem derrapando no mergulho, né? E nos aproximamos aí da junção, uma curva importante para você não perder tempo ao longo da reta dos boxes. Novamente o torque ajuda aí nesse pedaço, quem tem aspirado sabe que essa subidinha é muito cruel com motores aspirados, aqui a gente está um pouquinho mais tranquilo. Falando em tranquilidade, a curva do café que a gente está entrando agora é super tranquila aí com um carro dessa potência, né? Só carros aí de 500 para mais cavalos de potência aí que realmente você vai sentir que é uma curva mais perigosa, né? E aí a gente vai fechar a volta com tempo de 2:11.159 registrado na fotocélula. O aplicativo vai mostrar 2:11.2, exatamente ponto 20, né? Lembrando que aí o celular ele opera 1 Hz, então sempre tem uma diferencinha, mas considerem o tempo aí registrado na fotocélula. Esse tempo de volta aí que vocês viram foi obtido no Track Day da TRS Racing Team, que rolou no dia 25 de janeiro. Foi exatamente no dia seguinte das 1000 milhas brasileiras. Quem tem experiência aí com competição, com automobilismo, com Track Days, aí já roda bastante, sabe bem que essa não é exatamente a melhor condição. Você não tem o melhor asfalto depois de um evento longo, porque você tem muita deposição, muito resíduo de óleo na pista e excesso de emborrachamento também. O que acontece é o seguinte, emborrachamento é quase sempre muito bom você ter, né? Mas a partir de certo nível, quando você começa a ter o excesso de deposição de borracha fechando a porosidade do asfalto, aí você começa a perder a aderência, né? Então, estava longe de ser a condição ideal, né? O pessoal mais experiente estava falando de algo entre 1,5 segundo a 2 segundos mais lenta a pista nesse dia 25. Pela minha experiência, eu diria que pelo menos na casa de 10 baixos esse carro aqui entraria num dia normal, num dia um pouquinho mais frio, aí daria para entrar com certeza na casa de 2,9 alto aí, né? Então teve esse porém, mas vamos deixar de lado aí essas conjecturas, né? Esses e se fosse assim, se fosse assado, e vamos ficar com o que a gente tem, com o que a gente aconteceu mesmo tendo essa circunstância de pista. Caras, 2,11 baixos é um tempo muito bom para esse carro mesmo assim, né? A gente está falando de um tempo 3 centésimos mais baixo do que o Sandero RS gravado aí com o pessoal, os nossos amigos da Full Power no Full Power Lap com o piloto profissional ao volante, né? E embora eles não concorram diretamente, eu sempre gosto de usar o Sandero RS como um exemplo, porque é um carro justamente mais focado, mais nichado, com todos os compromissos que acompanham isso, né? Então, embora eles não concorram nem em valor, nem em proposta, acaba sendo um parâmetro interessante aí quando a gente entra só nesse assunto aí de performance para um hatch esportivo. Fazendo um tirateima bem básico, bem arroz com feijão, no lado aqui do Polo GTS em relação ao Sandero RS, dentro desse assunto de pista, a gente tem algumas vantagens aí, como por exemplo a própria plataforma MQB mais rígida, não só mais segura, mas também mais rígida, permite que a suspensão trabalhe aí com uma geometria bem mais precisa. Lógico, a gente tem a vantagem aí do torque do motor downsize, sem entrar em mérito de eficácia energética e consumo, a gente tem aqui 16% a mais de torque numa rotação mais baixa, saída de curva, isso aí é muito útil no autódromo. E a gente tem o diferencial eletrônico XDS Plus, que eu vou detalhar na sequência no segundo onboard que vocês vão ver com pista molhada, tá? No lado do RS a gente tem aí o câmbio manual, você consegue trabalhar um pouquinho melhor aí na parte de redução, forçar um pouco mais o câmbio, né? Você tem o freio que vai apresentar aí uma regularidade maior na situação de muitas voltas consecutivas, né? 5, 7, 10 voltas consecutivas, e você tem aí a suspensão bem mais firme, que para a situação de pista acaba sendo uma vantagem. Mas nisso entra até uma contracrítica interessante. Você vê como que o projeto, né, um projeto harmonioso, você consegue compensar algumas coisas. Quer dizer, mesmo com essa suspensão com uma carga menor, um pouco mais confortável aqui para a rua, o GTS conseguiu aí não só uma aceleração lateral excelente, mas performar em um belo tempo de volta. E aí fica aquela dica lá também, né? Você que quer um pouco mais de pimenta, um pouco mais de maldade, ou mesmo um visual um pouco mais assentado, vai lembrar, né? Polo GTI lá fora, suspensão 2 centímetros mais baixa, carga maior. Não tá aqui quem falou, mas fica aí a dica, né? Aí, pessoal, como eu falei,
a gente vai ter agora um onboard com pista molhada, que foi gravado na verdade no dia da introdução do vídeo, que eu tava com a camiseta listrada lá, né? Na verdade eu nem cheguei a experimentar pista seca naquele dia, né? Logo que terminei de gravar a apresentação, veio um pé d'água, parou de chover quando a gente entrou na pista no exato momento, então eu peguei todo tipo de condição de asfalto, o que rendeu a oportunidade aí de 2 conteúdos. Um vai ser um vídeo especial, complementado com uma matéria sobre técnicas de pilotagem na chuva, em todo tipo de situação climática, na verdade, com muita água, com pouca água, com pista quase secando. Esse vai ser um conteúdo exclusivo para os assinantes do Flatout, né? Então você vai conseguir acompanhar esse conteúdo em clubsport.flatout.com.br muito em breve. E também rendeu esse onboard que vocês vão assistir aí na sequência, onde eu consigo explicar melhor como que funciona o XDS Plus, porque ele funciona especialmente bem em situações que você está perdendo aderência, ou seja, numa situação de baixa aderência, num piso de baixa aderência com um piso molhado. Foi extremamente útil para mostrar isso aí. Então, sem mais blá blá blá, peguei uma carona comigo aí com pista molhada Interlagos com esse carro aqui. Então vamos agora começar a nossa volta com pista molhada aqui em Interlagos. Existem muitos desafios de técnicas de pilotagem que a gente vai explicar numa matéria futura, muito interessante. Só que aqui o assunto é o XDS Plus, o diferencial eletrônico, que ajuda não só a tracionar melhor nas saídas de curva, mas também te ajuda ao longo de curvas velozes ali que você vai ter uma situação típica de saída de frente. Exemplo, segunda perna da S do Senna, que a gente está fazendo agora, seria super normal o carro distracionar quando eu buscasse o acelerador, porque o lado direito, ali dianteiro direito, está sem carga nenhuma, e aí a tendência era do pneu ficar girando em falso. Eu estou com o controle de tração desligado, não tem aí no painel, mas mesmo assim eu consigo tracionar justamente porque o XDS Plus ele vai atuar pinçando de leve a roda do lado dianteiro interno. Por exemplo, nessa curva do lago agora vai ser do lado dianteiro esquerdo, o que automaticamente transfere torque do motor para a roda do lado de fora, então efetivamente atuando aí como um sistema autoblocante. Então eu posso acelerar aí com bastante afinco sem tracionar. Agora tem uma outra atuação do XDS Plus que é muito legal, que a gente vê aí, por exemplo, no laranjinha, que é essa curva longa. Nesse momento, quando o carro está começando a sair de frente, o XDS Plus vai pinçar de leve a roda traseira direita também, para causar um torque de rotação, fazendo o carro sair menos de frente. Essa pinçadinha de leve na roda traseira é justamente para causar essa rotação de leve no carro. Nessa curva, por exemplo, agora para a esquerda, Pinheirinho, aí a atuação na roda traseira esquerda, né? Então é muito de leve, é muito sutil, mas de fato ajuda nessa curva agora, porque de fato onde eu mais senti, ó, exatamente agora. Notem que eu dei volante e aí era para o carro estar espalhando, mas vocês viram como a aderência parece ter surgido do nada e o carro parou de sair de frente. Foi o XDS atuando, me ajudando aí a trazer o carro para dentro. Então um sistema bastante interessante que ajudou especialmente nessa situação de baixa aderência. No seco a diferença vai ser muito pouca, para imperceptível, né? Mas em situações que você precisa, como com baixa aderência, aí, com asfalto molhado, ele não só é um recurso útil, mas também é um recurso de segurança. Às vezes você está numa descida de serra, por exemplo, e o asfalto está escorregadio, o carro sai de frente, começa a derrapar ali, e aí o XDS Plus vai ajudar o carro a buscar controle novamente, né? Fazendo aí esse torque de rotação, reduzindo aí os substerços. E detalhe interessante aí, essa volta nessa condição de baixa aderência aí foi 2:18.430. Então nesse dia específico foi um dos carros mais rápidos do dia inteiro, provando aí não só a questão de confiabilidade, de segurança, mas também de boa atuação, de um bom conjunto aí mesmo em situações aí de baixa aderência. Foi bem interessante andar com o GTS nessa condição. Bom pessoal, é isso. Pista seca, pista molhada, deu para ter uma boa ideia de como que o carro performa, mesmo pista seca não sendo na melhor condição, ainda assim deu para ter uma ideia bem razoável aí de como que o Polo GTS se desempenha aí na pista, então foi bem interessante. Foi legal para ver também que mesmo ele tendo esse foco aí mais em ser um hatch premium, tecnologia, sofisticação,
Com um tempero esportivo, mas não esse foco aí tão purista, né, tão hardcore aí, mesmo assim ele conseguiu extrair um desempenho bem interessante, deu para se divertir bastante na pista. E agora essa versão aqui, modelo 21, com a roda aro 18, a gente teve esse ganho bem interessante de precisão na entrada de curva, mas mais do que isso, aro 18 abre um leque muito maior de possibilidades de escolhas de pneu. Então esse foi um detalhe interessante. Fora o design da roda, que realmente eu achei bem mais interessante pessoalmente. Tem essa remissão ao design da roda Snowflake, então eu particularmente achei bem legal, uma cerejinha no bolo que estava faltando, que agora você tem aí para você escolher caso queira. Agora, falando em cerejinha no bolo, né? Fica aí a reflexão, né? Imagina como que seria esse carro com câmbio manual aqui no console central. É isso, pessoal. Valeu, a gente se encontra numa próxima.